Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez à página BSB Audio Vintage. É um prazer ter a sua visita, fico muito feliz. Eu sempre gosto de fazer esses vídeos com a perspectiva de que vou alcançar alguns apaixonados, né? Ainda somos poucos no canal, mas vou alcançar alguns apaixonados pelo mundo vintage e por aparelhos que marcaram época na vida de muita gente, na minha em particular. E que até hoje continuam fazendo grande sucesso em nossas vidas. Hoje eu quero demonstrar esse belo tape Polivox. Ele é o CP750, um tape que eu também gosto muito. Na verdade, já devem ter percebido que eu curto muito todos os tapes, né? O mundo do tape deck foi algo que eu descobri e que me deixou apaixonado. Junto dele, está passando também na sua tela o CCE Studio 6060. Quem observar atentamente, e muitos já sabem disso, os dois derivam do mesmo projeto. São muito semelhantes os dois aparelhos no painel, na serigrafia e na apresentação visual, né, das funções de tudo. Internamente, os dois são absolutamente iguais. Vejam, não há diferença entre um e o outro aparelho. O que vai diferenciar o Polivox do CCE são detalhes na construção e também no que cada uma das marcas ofereceu ao seu comprador. Por exemplo, o Polivox ele tem onde ficam os VUs, né? Essa área dos VUs com acabamentos na cor escura. E os VUs que estão lá dentro estão numa cor mais metalizada. Eu acho muito bonitos. A iluminação dele é feita por lâmpadas menores, né? Aquelas lâmpadas do tipo pingo. E aqui nós temos também um acrílico protegendo o contador. A tampa tem um desenho também discretamente diferente do desenho do CCE, que eu já vou te mostrar agora. O teclado também apresenta algumas diferenças, com o CCE tendo suas teclas um pouco mais afastadas, porém também mais estreitas do que o teclado do Polivox, que apresenta teclas um pouco mais largas, né? Então o toque ali, né, no dedo é um pouco mais fácil, mais tranquilo. No entanto, as teclas são mais juntinhas. O meu em particular, no caso o que é meu é o CCE, ele não tem os knobs originais. Esse aqui, quando eu peguei o aparelho que já veio com, na verdade faltavam knobs, então um observador atento vai perceber que aqui estão knobs gradientes. Para o CCE, a gente tem um fundo branco, que eu acho muito bonito. Talvez a câmera do celular não consiga focar tão bem na cor desse fundo, mas ele é muito bonito. E nós temos aqui o contador mais exposto, né? Ele não tem a proteção acrílica que tem no Polivox. Para as funções, o CCE apresenta nível de saída, e aqui você vai observar que ele não apresenta o nível de saída para os fones. É algo bem bacana que existe no Polivox, onde você tem um nível de saída, um volume para os fones. Dizem, né, eu não vivenciei essa época, mas dizem que isso aqui antigamente era simplesmente modificado. O dono ia a um técnico ou ele mesmo e derivava a tensão do motor do próprio motor, substituindo essa função de ajuste de fone para um pitch no tape. Isso é bem bacana, foi algo que eu descobri com um colecionador e achei muito interessante essa questão de ele saber que era então derivado, modificado nessa função dos fones e passava então a ser um pitch de tape. Muito legal, né? Pois é. Além disso, os dois possuem a função memory, e aí eu posso explicar isso aqui mais à frente em detalhes, mas o resumo é o seguinte: se você zera, começa a adiantar a fita, ou se você está ouvindo uma música, seja a função que você escolher, quando você retornar, mandar o reverse, chegar no ponto zero do contador e o memory estiver acionado, ele vai desligar. O aparelho será desligado automaticamente ali. Para os dois, esse aqui meu serve como uma cobaia. Por quê? Esse tape é tão desafiador que quando você vai dar manutenção, precisa estar em um dia muito tranquilo,
precisa estar com bastante paciência, porque o fato de você desmontar o mecanismo em si já é um grande barato e um grande desafio. Por quê? A gente observa que há vários cabos, muitos cabos mesmos, que partem da placa e vão aqui para diversos pontos do painel central, inclusive para chaves, motor, sensor, tudo que exista no tape. Quando se vai retirar o mecanismo, se você, por um descuido, ou seja lá o que for, você quebrar um cabinho desse lá do ponto de solda dele da placa, para você conseguir colocar novamente é uma luta. Então eu mantenho o meu, que serve como um backup ou um auxílio visual, porque já ocorreu de dar manutenção em tape Polivox, que na hora de retirar você também observa que é bem junto ali, ó, fica muito próximo para você conseguir retirar o mecanismo. Na hora que eu estava dando a manutenção, eu arrebentei um fiozinho daquele. Se não fosse o meu backup, eu não conseguiria colocar de volta ao local. Bom, continuando. Esse aqui chegou para mim, o dono me pediu uma revisão para ele. Por quê? O tape funciona, mas o que eu observei é que a velocidade está descompassada, ele precisa de uma troca de correias e ele também, eu já observei que os VUs não estão chegando ao ponto exato que seria 0 dB. Isso eu já mostrei também em um vídeo anterior, como é feita essa regulagem por meio de fita padrão, em que a gente coloca a fita e a gente vai, com auxílio de osciloscópio, ferramental, com outras coisas, a gente faz com que se ache 0 dB no VU para o equipamento. A gente ajusta muitas coisas, mas o mais evidente, o que salta aos olhos, realmente é o ajuste de 0 dB. Vamos lá! Esse aqui é o aparelho que vai passar por manutenção. O meu era só para demonstração, para ver que os dois aparelhos são muito semelhantes. E vamos à manutenção. Como falei, um aparelho desafiador. Vamos lá, vamos encarar o desafio. Devemos sempre tomar o cuidado de, ao retirar o painel de um aparelho, ter sempre um paninho macio. Você vai proteger o painel do aparelho até o final da manutenção. Isso aí eu uso como uma regra, proteger, guardar, porque pode acontecer algum acidente, algum esbarrão, alguma ferramenta que venha bater na frente do aparelho e isso vai causar um risco, um dano, né? Sabemos que o colecionador sempre é cuidadoso, zeloso e tem ciúme, por óbvio, do aparelho que tem. Observe que literalmente não há espaço para você trabalhar, né? Por isso a importância do meu aparelho de backup. Você consegue retirar o mecanismo, mas ele está sempre muito rente à placa. Esse espaço aqui ele é mínimo, você só consegue tirar o aparelho por ali e retirar o mecanismo, perdão, e você está sempre aqui no fio da navalha. Então esse aparelho já passou por manutenção, né, por óbvio. Já tem aqui algumas coisas que não estão mais no
no modo de fábrica, como por exemplo essa amarração existente aqui. Então eu vou sacar, ver se eu consigo ganhar mais espaço tendo esse fio retirado daqui, já que é ele que agora está mantendo todos os cabos unidos. Vamos lá, vamos tentar retirar isso aqui e ver se eu ganho um pouco mais de espaço. Por isso é que eu digo, o tape, especialmente esse Polivox aqui, que é o mesmo CCE e tal, como eu já falei, o técnico, boa parte dos técnicos evitam pegar esse tipo de aparelho para dar manutenção, porque eles sabem que vai ser um serviço demorado, a chance de erro é realmente maior, e por mais que a gente aprenda a trabalhar com o tape, mas ainda assim sempre vai ser demorado, né? Isso aqui você não tem como escapar. Uma outra coisa que eu faço para também ganhar mais espaço, antes de mais nada, é vir aqui e soltar essa placa, porque aí eu ganho também um pouco de folga nos cabos e a minha situação já começa a clarear um pouco, a ficar mais tranquila para eu poder finalmente ter acesso ao que eu realmente quero, que é retirar, sacar a placa aqui onde está o motor, as correias, e aí vocês vão ver que lá por dentro é que tem coisa mesmo. Enfim, ganhei alguns centímetros. Trabalhar com bastante cuidado, nessa parte aqui principalmente, para poder liberar essa área aqui, ter mais um pouco de espaço para trabalhar. Não sei se outros técnicos têm técnicas diferentes para fazer isso. Essa foi uma que eu aprendi realmente na prática, fazendo, então eu nunca tive uma orientação no sentido de haver uma maneira mais fácil para fazer isso. Eu até agora tentei visualizar alguma coisa que pudesse ser diferente, mas ainda não vi. É realmente desse jeito, tudo apertado, toda essa dificuldade para poder dar manutenção. Lembrando que aqui nós temos duas chaves, né? Dois switches. E esses switches devem ser mantidos na sua posição original, por óbvio. Então, na hora de retirar, eu sempre me lembro que o roxo fica no canto de cá, o verde fica no canto de lá. E aí, na hora de devolver as peças para os seus lugares, eu saber de onde vem cada um deles, né? Vamos retirando aqui mais uma. Acho que esse vai ser um dos vídeos mais longos do canal, porque o aparelho é realmente cheio de detalhes. Eu ainda não vi no YouTube alguém fazendo, né, dessa forma aqui, ou seja, desmontando um Polivox. Então aqui eu já vou liberando mais coisas. Vou lá. Consegui chegar até a primeira parte. Isso aqui foi só o início. Foi só para que eu consiga tirar a polia, flywheel, e aí eu chego à primeira correia, que por óbvio será substituída, né? Essa correia aqui não vai permanecer. Aqui dentro vem os detalhes desse Polivox e também do CCE, que é o seguinte. Esse eu vou tentar dar um zoom, que aí fica melhor. Vai tremer um pouquinho aqui, mas vamos lá. Bom, tremeu, mas tranquilo. Observem que aqui, ó, há várias polias de borracha. São 6, se não me engano. 1, 2, 3, 4. Tem mais duas, uma ou duas aqui dentro. E é aqui onde mora o grande problema para o Polivox. Por quê? Porque essas idle wheels, né, ou as polias de borracha, como a gente vai dizer assim, elas são responsáveis pelo avanço, retrocesso e carregamento da fita ali pelo carretel superior. E com um detalhe, com 40 anos, a grande maioria já estão ressecadas. Então, além disso, ainda há uma correia que fica aqui dentro. E essa correinha, para que eu consiga trocar, eu vou ter que desmontar o mecanismo todo. E é isso que eu vou fazer. Para conseguir essas polias, eu demorei bastante. Hoje eu tenho em estoque, mas para conseguir essas peças deu bastante trabalho. Tanto é que eu fiquei muito tempo sem fazer manutenção nesse tipo de tape deck, porque não achava essas peças. E se eu fizesse a manutenção e entregasse o aparelho ao cliente, em pouco tempo esse aparelho estaria de volta, porque o próximo defeito, depois que a gente troca a correia, faz a manutenção, é ele parar de avançar ou retroceder corretamente. Vamos lá, desmontar, sequência.
Superado aquele desafio de troca de correias, polias, revisão na parte mecânica do aparelho, como eu falei no início do vídeo, há uma questão nos VUs. Os VUs do aparelho, os ponteiros, não estão indicando de forma adequada o nível de sinal, o nível de som. E aí eu passo para uma fase que gosto muito. E essa fase é aquela em que eu vou mexer na parte eletrônica. Para isso, eu tenho esquemas elétricos, né? Ainda tenho os esquemas elétricos em papel, né? Dessa fábrica que foi muito famosa. Muitos e muitos técnicos compraram esquemas elétricos dessa empresa. E eu sou um deles. Então eu tenho do Polivox, tenho aqui do CP750 e vou então analisar o esquema elétrico. Eu já sei nesse aparelho por experiência que a parte que controla os VUs está localizada bem aqui para os dois canais. Uma amostra do sinal, né, ou uma parte do sinal migra e vem para cá onde é feita uma pequena amplificação de sinal que segue tanto para os fones quanto para os VUs. Então, a partir de agora é pesquisar componentes, testar, possivelmente troca de capacitores e aí o aparelho vai voltar a funcionar bacaninha. Vamos lá! Finalmente, pronto, fechado, tocando. Se você curte um bom desafio, pegue um tape desse para dar manutenção completa. Você vai descobrir que realmente é algo bem desafiador ter a oportunidade de brincar com um aparelho desse. Me despeço deixando meu abraço a todos, até um próximo vídeo. Eu não mostrei como é feita a calibragem dos VUs, porque isso já está em um vídeo anterior. Se você tiver interesse em saber como funciona toda essa parte de calibragem, dá uma olhada nos vídeos anteriores e você vai descobrir algo bem bacana por lá. Grande abraço, até uma próxima!